Paz do Senhor, irmãos. Agora, nesse momento, nós vamos aquietar nossos corações para ouvir o prelúdio. Amém? Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza a vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Meu Deus proverá, meu Deus proverá. É firme a promessa, meu Deus proverá. As aves do céu dá sustento, bom Deus, e com mais prazer Ele cuida dos seus, pois nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá. Meu Deus proverá, meu Deus proverá. Que grande verdade, meu Deus proverá. A nossa virtude Ele pode aumentar. Jesus nos ajuda a vitória a ganhar. Do vil inimigo Ele nos esconderá. Com grande largueza, meu Deus proverá. Meu Deus proverá, meu Deus proverá. Com grande largueza, meu Deus proverá. Agora, nesse momento, vamos fazer uma oração. Peço aos irmãos que estão em casa também que façam a sua oração, tá? Dando graças e louvor ao Senhor, tá ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti. Primeiramente, agradecer, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos prometeu. Graças a Ti, Pai, estamos aqui podendo fazer essa oração, podendo fazer esse louvor ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe essa semana, não só a mim, mas a todos os nossos irmãos. E que esse culto, Pai, venha de encontro àquilo que os nossos irmãos estão esperando por Ti, Pai. Que, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos e bendizemos por mais essa oportunidade. Amém. Prezados irmãos, nós vamos hoje trazer uma palavra do Êxodo, né? Eu vou ler aqui do versículo 17, né? Peço aos irmãos que abrem suas Bíblias em casa, se puder acompanhar. Vou ler do versículo 17, capítulo 1 até o capítulo 7. Aquela parte que fala na Bíblia sobre a água da rocha, né? Então vamos lá. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Assim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber.
Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse-lhe: nos dá água para beber. Respondeu Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés, e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei eu a esse povo? Só lhe restam apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mãos o bordão com que feriste o rio, e vá. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamado o nome daquele lugar Massa Meriba, por causa da contenda dos filhos de Israel e por tentarem ao Senhor. Disse-lhe: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu volto aqui peço aos irmãos que voltem um pouquinho na página, no versículo 16, capítulo 3. Aí diz assim também: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido nas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comia pão a fartar, pois nós trouxemos a esse deserto para matarmos de fome toda essa multidão. E no versículo 8 diz assim: prosseguiu Moisés: será isto quanto o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos fartar? Porquanto o Senhor ouviu a vossa murmuração, com que vós queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Amém? Então, irmãos, essa passagem, ela fala sobre as contendas, que houve, quando Moisés tirou o seu povo lá do Egito, E o que está dizendo aqui? Que Moisés, ele sabia desde o começo que não ia ser muito fácil para ele fazer essa caminhada com o povo, Porque, infelizmente, nós não temos muita paciência com as coisas, Mas eu digo aos irmãos, aquele povo que estava lá no Egito, sofrendo, debaixo que eram uns escravos, ali, e mesmo eles saindo de lá, com Moisés tirou eles de lá, livrou eles da escravidão, E eles mesmo assim não se mostraram assim muito contentes. Muitos deles estavam até, como dizendo aqui, arrependidos de ter saído, Porque diz que lá tinha carne, tinha, pão, Mas eles esqueceram de uma coisa, Eles sabiam que Deus, quando tirou eles de lá, Deus jamais ia deixar eles fartar, com alguma coisa, É claro que as pessoas não têm muita paciência, com certas coisas. Então, eu imagino Moisés na situação dele, Qualquer problema que tinha, vinha para cima dele, E não deve ter sido fácil, E chega um ponto que Moisés fica até com medo, Como diz aqui no versículo 4, Está aqui: então clamou Moisés ao Senhor: que farei eu a esse povo, Só lhe resta apedrejar-nos. Ele teve medo, ficou meio assustado, por causa da situação. Mas Deus em nenhum momento ia deixar Moisés assim, nessa situação, Então o que ele fez? O povo estava querendo água, estava com sede, Então Deus pediu para que eles pegassem os anciões, passassem à frente, E como está dizendo aqui no versículo 6, 5, aliás, adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leve contigo o bordão à mão, com que feriste o rio, e vá. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe. Ferirá a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciões de Israel,
e chamou o nome deste lugar Massa e Meriba, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor ao meio de nós? Então, como nós podemos ver, né, irmãos, realmente, aquele mesmo povo que durante toda a caminhada, Deus provou para eles várias vezes, né, em várias situações, né, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é importante na vida de todos nós, né, quando fez chover do céu maná, quando fez aparecer as codornas lá no meio do deserto, né, que estava queixando e que não tinha carne para comer, né. Também à noite, quando o deserto, todo mundo sabe que no deserto a temperatura de dia é muito quente, à noite é muito frio. Então à noite Deus colocava aquela coluna de fogo, né, para que eles pudessem se aquecerem, né, para não morrerem de frios. Durante o dia a mesma coisa, protegia do sol, né, que era muito quente, né. Esse mesmo Deus é que eu falo, ele jamais ia deixar o povo, né, passar por situações assim. Mas o povo, desde aquele tempo, já murmurava, né, qualquer coisinha, né. E eu pergunto aos irmãos, e hoje, será que mudou? Não, continua a mesma coisa, não é verdade? Hoje nós reclamamos de tudo, né? Se chove é porque chove, se não chove é porque não chove, se faz frio é porque faz frio, se faz calor é porque faz calor, ou seja, nós estamos sempre descontentes com alguma coisa, não é verdade? Então isso já vem lá desde o começo do mundo, né? Então nos resta o quê, né? Tentar mudar isso, né? E entender que Deus jamais deixa de nos guardar, de nos cuidar, não é verdade? E, como eu digo, jamais Ele ia tirar o povo lá do Egito para deixar morrer no deserto, né? Então, eu quero que essa mensagem os irmãos reflita, né, um pouco, né? Como agora mesmo, nós estamos aí numa situação difícil, passando aí num momento aí de uma pandemia, e que a gente está questionando, né? Por que isso, por que aquilo, né? Muitos irmãos podem falar, mas por que não podemos congregar na igreja, né? Mas nós temos que entender que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, né? Então nós temos que compreender. A hora certa, no momento certo, as coisas irão acontecer conosco, né? Deus está no controle e no comando. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar a vocês e que vocês reflitam bem sobre essa palavra. Amém? Oh, quanto desejo te amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. E como eu quiser exaltar-te sem fim, porque tu morreste na cruz para mim. Se mais eu puder sem Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. Oh, quanto desejo melhor te cantar, com alma humilhada, Jesus, te adorar. Renego os prazeres da vida de aqui, pois gozo perfeito eu só tenho em ti. Se mais eu puder sem Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. Oh, quanto desejo melhor te louvar, com justo entusiasmo, Jesus, te exaltar. Oh, toma, te peço, meu vil
Queridos irmãos, nesse momento estaremos orando pelos enfermos da igreja, por aqueles que têm passado por necessidades. Então, pedimos que você ore também no seu lar, para o seu lar, pelo seu lar, pelo seu trabalho, pela sua família e por todas as necessidades que o povo de Deus vai enfrentando nesses últimos dias. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos, Senhor, te pedir que a tua misericórdia alcance o teu povo, pois são dias maus, dias difíceis, e sabemos, Senhor, que só o Senhor pode nos socorrer. Guarda-nos em todos os nossos caminhos. Ajuda-nos a tomar as melhores decisões. Senhor, abre nosso coração para ouvirmos a tua voz e sabermos qual é a tua vontade para com a nossa vida. Oramos por aqueles que estão enfermos, que precisam da cura, Senhor. Por aqueles que estão internados, por aqueles que estão enlutados, por aqueles, Senhor, que estão desempregados, por aqueles que estão precisando de um alento, de um consolo, de um conforto, de paz, de tranquilidade, de harmonia no seu lar. Pai, entra com a sua provisão em todas as necessidades do teu povo. Guarda-os, livra de todo mal. Guarde seus familiares, cobre todos com o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Pai, que a tua paz esteja presente no lar de cada servo teu. Em nome de Jesus, Senhor, nos direciona. Oramos também, Senhor, pelas autoridades desse país, para que possam também tomar as melhores decisões. Pai, em nome de Jesus, guarda o teu povo. Pedimos mais uma vez, Senhor. Senhor, sem a tua direção, sem a tua graça, nós não chegamos a lugar nenhum. Dirige-nos, Senhor. No mais, Senhor, queremos te agradecer, porque até aqui tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado, tem alimentado o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, queremos apresentar essa pandemia também diante do teu altar. Faz cessar, Senhor, todo esse mal, que possam descobrir, Senhor, a cura, para que as coisas possam voltar ao normal. Agora seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nesse momento vamos nos aquietar, nós vamos ouvir a palavra de Deus, tá? Que essa palavra possa nos edificar cada vez mais, né, sobre o Senhor, e que possa cada dia mais nos tornar mais aquilo que Deus nos espera de nós, ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui prontos para ouvir sua palavra. Que essa palavra, Pai, venha nos moldar, Pai, venha nos trazer esperança, confiança e certeza, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem dito, Pai. Que o Senhor possa, Pai, que essa palavra possa cair em nossos corações e fazer de nós pessoas melhores, Pai. É isso que nós pedimos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, querida igreja, queridos irmãos. Hoje nós estaremos gravando aqui na igreja, mas no salão lateral, por conta do barulho, né? Nos últimos cultos, teve o pessoal do ovo, vendendo ovo, o pessoal da Cândida e o pessoal do gás, então o pessoal faz muito barulho e por isso que nós estamos nesse salão lateral. E hoje nós iremos falar sobre a oração, dos benefícios que a oração traz para a nossa vida. A oração, ela é o segredo da vitória na vida do cristão. Sem a oração, não é possível obter sucesso na caminhada com Cristo. A oração, ela também é a chave do avivamento. Ela aviva a obra do Senhor dentro dos nossos corações. E a oração nos deixa mais perto de Deus e deixa também a par da vontade dele para com a nossa vida. Um exemplo disso, se você quer saber o que uma pessoa pensa, você precisa conversar com ela, você precisa estar perto dela, você precisa ter uma intimidade com ela, a fim de que você possa saber o que ela pensa, o que ela sente, quais são as suas opiniões acerca de diversos assuntos.
E sabe, queridos, às vezes os cristãos não sabem o que Deus pensa acerca de certos assuntos. Eles não têm conhecimento daquilo que Deus acha. Por isso as pessoas, os servos de Deus, tomam as piores decisões, as decisões mais equivocadas, porque eles não sabem o que o seu Deus pensa a respeito de determinadas coisas. Porque se soubesse, certamente as suas escolhas seriam outras, não é? Então você quer ter vitória, quer ser um crente vencedor, dedique-se mais tempo à oração, né? E você poderá assim ver as maravilhas de Deus, quem é o teu Deus, o que Ele pode fazer por você, mas você precisa estar em comunhão com Ele através da oração. Amém? Então hoje nós vamos ver 7 benefícios que a oração traz. Tem mais, mas hoje a gente vai focar nesses 7. Amém, queridos? O primeiro benefício que a oração traz para os servos de Deus é a vitória sobre a ansiedade, paz mental. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então vamos lá. Aqui a palavra de Deus ela diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. E veja, parece que nesse mundo todas as coisas contribuem para que a gente fique ansioso, não é verdade? São as contas para pagar, são os problemas diários que nós temos, e tudo isso acaba tirando o nosso foco da fé em Cristo, tira o nosso foco do Evangelho, das coisas que são importantes. Eu não estou dizendo aqui que nós não nos devamos preocupar com as questões da vida, como pagar o que nós devemos, trabalhar, fazer as coisas. Não, tudo isso faz parte. Mas aqui a palavra do Senhor, ela está dizendo que nós não devemos estar inquietos. Ou seja, as questões elas não podem tirar a nossa paz. E veja, ele continua: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. Então, tudo aquilo que inquieta o seu coração, tudo aquilo que te chateia, tudo aquilo que tira a sua paz, o que você deve fazer? Fazer isso conhecido de Deus. Ou seja, você precisa falar com Deus através das orações, através das suas súplicas, e tudo isso com ações de graça. Que geralmente, quando nós vamos falar com Deus, a gente já começa reclamando, né? Ai, Senhor, olha lá, o fulano está pegando no meu pé. Ai, que coisa chata. Não, peraí, tudo com ações de graças. Nós temos que fazer conhecido de Deus as nossas causas. Ah, irmão Cláudio, mas Deus não sabe o que eu estou passando? Deus não conhece a minha necessidade? Conhece. Mas você precisa falar com Ele. Porque, na verdade, a oração, ela é uma conversa. Ela não é uma via de mão única, onde eu chego aqui, ó Senhor, meu Deus, e só de baixo para cima. Não. No ato da oração, o Senhor também fala ao teu coração. É uma via de mão dupla. Então, você está falando para o Senhor, Ele está te ouvindo, mas Ele está respondendo você também. E veja que a oração é mais para nós mesmos, né? Não é nem tanto pelo Senhor, mas é por nós mesmos. Para acalmar o nosso coração, para trazer paz, para trazer tranquilidade. Porque quando você está ao lado do teu Pai, você se sente forte,
você tem as suas forças renovadas, quando você está em comunhão com o Senhor, a alegria vem para dentro do teu coração. Um exemplo que nós gostamos sempre de fazer aqui na igreja, mas ele é bem próprio, e por isso vamos usá-lo mais uma vez. Quando uma criança, ela apronta lá, e os coleguinhas dela querem pegar lá de pau, né? Quer dar uma surra nela porque ela aprontou, ela fica com medo, não passa ali onde ela quer, onde os amiguinhos estão. Mas quando ela está com o pai dela do lado, ela passa tranquila, porque sabe que o seu pai vai cuidar dela, não vai deixar nenhum mal acontecer. Então a criança passa até folgando, né? Vai lá do lado do pai, passa até folgando e fazendo, como diria o meu pai, fazendo fusquinha para as outras crianças, né? Mas veja, por que ela faz isso? Porque ela sabe que está segura. Ao entrarmos em oração, estarmos em comunhão com o nosso Deus, falando com o nosso Pai, nós sabemos que Ele está presente, que nenhum mal vai nos acontecer, que mesmo que as tribulações, as situações venham, o Senhor estará ali ao nosso lado, cuidando da nossa vida, pondo a sua mão sobre nós. Então, nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor. E veja, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Olha, para que a paz de Deus, que vai além do nosso entendimento, que vai além daquilo que nós pensamos, para que ela nos alcance, essa paz de Deus, nós precisamos orar, fazer as coisas conhecidas de Deus. E essa paz, ela vai guardar os nossos corações, ela vai guardar os nossos pensamentos. E olha, irmãos, uma coisa é o nosso coração e os nossos pensamentos, eles vão longe. Nosso coração às vezes está em cada coisa que não é para estar. Por isso ele precisa ser guardado. Os nossos pensamentos também, se nós deixarmos, eles vão fugir, vão para onde não deve ir. Mas o Senhor há de guardar, se nós estarmos em comunhão com Ele através da oração, estarmos ligados a Ele através da oração. Bem, queridos? Uma segunda coisa, um segundo benefício que a oração traz para os servos de Deus. Vamos ver? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Leiamos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então aqui a palavra diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação. A segunda coisa, o segundo benefício que a oração traz, é o consolo da parte de Deus. Olha, Ele é o Pai das misericórdias. Quer alguém que tem misericórdia do seu povo? É Deus. Ele está o tempo todo tendo misericórdia. Por quê? Porque nós somos necessitados. Nós precisamos o tempo todo da tutela do nosso Deus. Nós precisamos o tempo todo dos conselhos do Senhor. Porque pense num ser que o tempo todo está fazendo coisas que não deveria, está metendo os pés pelas mãos, está tomando atitudes que não são adequadas, fazendo más escolhas. Pense num ser assim. É um ser humano. A maior parte do tempo o ser humano está preocupado com as suas próprias questões e fazendo da pior maneira possível. Veja, nós somos capazes de estragar os relacionamentos, nós somos preguiçosos, nós somos egoístas,
nós precisamos das misericórdias de Deus o tempo todo. E Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. E aqui tem uma coisa muito importante que nós precisamos nos atentar. Olha, nós somos consolados, né? Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Então, tudo que você passa ou vier a passar, o Senhor vai estar lá pronto para te consolar. E para que Ele vai nos consolar? Para que nós possamos consolar outros também, não é? Olha o que Ele está falando, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, esse é o dever de todo crente, consolar quem está passando por situações difíceis. Viu, igreja? Viu, amado? Amada? É nossa obrigação consolar aqueles que estão passando por tribulação, né? Não ir lá e colocar mais carga sobre os irmãos, não. É ir e consolar. Mas a gente só vai conseguir consolar os nossos amados ou aqueles que estão precisando com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Você vai só conseguir consolar alguém se você já foi consolado por Deus. Se você aprendeu, se você já recebeu essa consolação, você vai poder consolar outros. Se você não recebeu ainda essa consolação da parte do nosso Deus, você não vai saber como consolar os demais. Bem? Mas, irmão Cláudio, então, como que eu faço para receber essa consolação? Você precisa ir até Deus. Você precisa falar com o Senhor. Você precisa conhecê-lo, saber o que Ele pensa a respeito das coisas, das questões, saber o que Ele tem para te dar, quais são as promessas dEle. Então, você vai na Bíblia e a oração junto ali. Você precisa conversar com Deus, falar com Ele. Porque, irmãos, o consolo de Deus é real. Ele muda as nossas vidas. Ele nos alegra, Ele nos conforta. Mas precisamos falar com Deus. Bem? O terceiro benefício que a oração traz para o povo de Deus, não é? Tiago 1,5. Esse benefício é a orientação para tomarmos boas decisões, para tomarmos as decisões mais acertadas. Vamos ver? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, depois de batermos bastante a nossa cabeça, tomarmos decisões erradas, chega uma hora que a gente fica cansado, né? E não seria essa a hora de entregarmos as nossas decisões nas mãos do Senhor? Adquirir sabedoria, entendimento, para que possamos fazer as coisas mais acertadamente. Mas aí alguém fala, mas eu não tenho o jeito, eu não sei falar, eu não conheço tanto assim a Bíblia. Então o que a palavra de Deus está nos orientando aqui? Se algum de vós tem falta de sabedoria, faz o quê? Ora, peça a Deus, mas é para ir pedir de verdade. Fala, Senhor, eu quero mudar a minha maneira de pensar. Eu quero mudar a minha maneira de enxergar as coisas. Sabe, queridos, a nossa vida é muito daquilo que a gente enxerga o mundo. As decisões que nós tomamos é baseada em como nós enxergamos o mundo, como nós vemos as coisas. E o nosso olhar humano, ele é muito limitado. O nosso olhar humano, ele
é muito curto. Às vezes nós não enxergamos muito além do nosso nariz. Estamos preocupados com as questões que apenas nos rodeiam e nós não temos uma visão ampla do que é a vida espiritual, do que é a vida em comunidade com Cristo. Nós não temos uma visão ampla do que é o Evangelho, de qual é o nosso posicionamento nessa história toda. Nós não sabemos qual é a nossa função no reino de Deus. Nós não sabemos o porquê estamos aqui. Crente não sabe muitas vezes o porquê ele foi chamado, porquê ele foi escolhido para estar na casa de Deus. Não sabe qual a sua função. Então, nós vamos vivendo a nossa vida baseada naquilo que os nossos olhos carnais estão vendo. Porém, é preciso que nós aprendamos a olhar com os olhos de Cristo, com o olhar espiritual. E para isso nós precisamos de sabedoria, entendimento da parte de Deus, para que nós possamos viver plenamente o Evangelho. Muitos crentes não vivem o Evangelho plenamente, vivem baseado nos seus conhecimentos humanos, na sua visão humana. Por isso ele não vai muito longe. Devemos pedir sabedoria ao Senhor o tempo todo. E olha o que diz aqui o versículo. E Deus dá liberalmente e não lança em rosto, né? Deus dá mesmo, com vontade. Toque, você quer sabedoria? Veja que Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria, e não somente sabedoria, deu-lhe algo a mais. Nós precisamos pedir isso a Deus e buscar. Lá em Eclesiastes fala que aquele que busca a sabedoria, ele busca um tesouro, ele busca algo precioso, porque a sabedoria, ela é mais rica que rubis, que ouro, que a prata, ela é mais preciosa que esmeraldas, e quem a acha, encontra a vida. Então nós precisamos buscar essa sabedoria. Para quê? Para se sobressair sobre os demais? Para ficar mais sabido que os outros? Não, nada disso. Nós buscamos a sabedoria para que nós possamos enxergar com o olhar espiritual, para que nós possamos crescer, para que nós possamos fazer os nossos amados, nossos queridos irmãos em Cristo, a nossa casa crescer também. Nós precisamos da sabedoria para que possamos viver uma vida plena diante do Senhor. E veja, e Deus não há de lançar em rosto essa sabedoria que Ele há de te dar, né? Ele vai te ajudar, Ele vai fazer você se sobressair para que a sua vida possa ser abençoada. Amém, queridos? Vejamos o quarto benefício que a oração traz para os crentes. Ela está contida em Lucas 22, 40. Capítulo 22, versículo 40. Que é a ajuda para evitar e vencer as tentações. Em primeiro lugar, nós precisamos evitar as tentações. Agora, se ela chegou, também nós temos como vencê-la. Mas a oração é a chave de tudo. E o conhecimento também da palavra de Deus, não é? Lucas 22, 40 diz assim: E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Jesus falando para os discípulos: Orai para que não entreis em tentações. Sabe, queridos, às vezes nós entramos em tentação por conta da gente estar meio ocioso, ou no nosso lar, ou no nosso trabalho, ou até mesmo na casa de Deus. Vejamos o exemplo de Davi, né? O povo batalhando lá na guerra, e Davi lá no palácio, lá bem de boa, andando para lá e para cá, ocioso.
e eis que ele olha lá no pátio dele, lá ele vê, olha lá para o terreno do vizinho e vê a mulher de Urias, Betseba. Eu tenho certeza que se Davi estivesse orando, ele não tinha entrado nessa tentação. Ou se ele estivesse lá na guerra, cumprindo lá o seu papel de rei, né? Talvez ele não tivesse tempo para ficar olhando a Betseba lá se banhar. Na verdade, não estaria sujeito à tentação. E às vezes nós cristãos estamos fazendo tanta coisa que às vezes, né, não tem nada a ver com o reino de Deus, estamos lá de bobeira, estamos, né? E aí vem a tentação. Ao passo que se nós estivéssemos orando, estivéssemos ligados ao trono de Deus, estivéssemos cuidando da obra do Senhor, certamente não cairíamos em tentação. Aliás, nem teríamos tempo, né, para sermos tentados. E a tentação, a palavra de Deus diz que ela nasce dos nossos próprios desejos, da nossa cobiça, do nosso interior. Então, na medida que nós estamos na presença do Senhor, na medida que nós estamos na luz, toda a treva, ela vai saindo, vai sendo dissipada. Quanto mais eu chego perto da luz, as trevas que há dentro de mim, elas vão desaparecendo. Amém, queridos? Então eu preciso estar em oração. Ah, mas tudo bem, a tentação chegou. Tá, faz parte, né, da caminhada cristã. É nós rumando para o céu, indo para Cristo e Satanás lá na beirada jogando os artifícios dele para nos desviar a atenção, nos desviar do nosso propósito. Então a tentação chegou. O que eu faço agora? Eu vou lidar com a tentação sozinho, com a minha força, com o meu empenho, ou eu vou orar ao Senhor e pedir graça, pedir misericórdia, pedir força? Porque, irmãos, o ser humano não aguenta com a tentação sozinho, não. Não aguenta. A tentação fez Caim matar seu irmão. A tentação fez homens valorosos, homens valentes, errarem, caírem, pecarem contra Deus. Nenhum homem está imune à tentação. Se não é a graça e o poder de Deus, nós caímos. Caímos feio. E olha, parece que quanto mais você resiste, mais você se enrosca. A tentação é terrível. E o único que pode te dar forças para que você vença a tentação é o Senhor Jesus Cristo. É o seu poder e a sua graça. Mas para isso nós temos que estar ligados a Ele. Precisamos estar, como as varas estão ligadas no tronco, nós precisamos estar ligados a Ele para que nós não venhamos cair em tentação. Precisamos estar em oração. Precisamos estar debaixo da graça do Senhor. Amém, queridos? Cumprindo a vontade dEle. Amém? O quinto benefício que a palavra de Deus diz que nós temos quando nós estamos em oração é o perdão dos pecados. Se o meu povo, isso estamos lendo em 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de perdoar os homens.
não tem obrigação nenhuma de abençoar os homens, mas ele faz isso, porque Deus é amor, é a sua essência, mas você precisa chegar-se até Ele. Não é porque Deus perdoa que Ele vai sair perdoando assim, não. Você precisa se arrepender. E como que eu me arrependo? Vamos supor, eu, Cláudio, vou ali e brigo com a minha esposa. Como é que eu vou obter o perdão dela? Ela simplesmente vai falar, vou perdoar o Cláudio. Não, eu tenho que chegar até ela e conversar com ela. Eu tenho que falar para ela que eu me arrependi, que eu pisei na bola, que eu dei mancada, que o meu coração está doendo, que eu quero acertar essa situação, que eu lamento pelas coisas que eu disse, que eu falei, e quero voltar atrás. E não quero mais, nunca mais, cometer o mesmo ato. Então eu preciso falar, conversar com ela. Aí ela vai pesar tudo aquilo que eu falei. Não, aqui é Cláudio. Tá bom, vai. Eu vou perdoar ele. E aí ela vai comunicar para mim. Fala, Cláudio, tá bom, perdoa. Mas, né? Ser humano sempre tem um mas. Agora só que com Deus também é da mesma forma. Só que com Deus não tem mas, né? Ele perdoa. Se Deus olhar para dentro de você e ver a tua sinceridade, você vai a Deus, Senhor, olha, eu sou pecador, Senhor. Eu sozinho não consigo, eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu preciso dos teus ensinamentos. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso entender, Senhor, como não fazer, o porquê não fazer. Senhor, me ajuda. Você precisa orar. Você precisa se arrepender, é o que o texto aqui está dizendo. Se o povo que se diz que é povo de Deus, não é? O povo que diz que é crente, que é servo do Senhor, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender de verdade. Aí o que Deus vai fazer? Vai ouvir dos céus e vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Sabe, irmãos, tem crentes que a terra dele nunca sara, as questões pessoais nunca resolvem, porque na verdade esses crentes nunca se arrependeram da sua maneira de conduzir a sua vida. Irmãos, o sacrifício de Cristo garante o perdão dos pecados. Mas, veja, nós precisamos nos arrepender da maneira com que nós vivemos. A maneira como nós conduzimos a nossa vida, do nosso jeito, sem prestar conta para ninguém, das nossas manhas e artimanhas, da nossa ranhetice. Nós precisamos nos arrepender disso. É nisso que consiste o arrependimento e o perdão de pecados, quando nós estamos falando de reino de Deus. É você reconhecer que você é uma pessoa terrível e precisa de Deus. Irmão, claro, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz de nada de errado. Irmão, mas você é um pecador e precisa da graça do Senhor Jesus Cristo. Precisa do perdão dele. Precisa. Isso faz parte da nossa natureza, o pecado, essa nossa maneira errada de ser, vamos colocar dessa maneira. Nós precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos reconhecer isso em oração, porque aí nós teremos garantido o nosso perdão com Cristo, com o nosso Deus. Agora, enquanto nós acharmos que nós somos a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, enquanto acharmos que temos a razão, que está tudo certo, que, irmãos,
Cuidado, é um caminho perigoso. Reconheça diante de Deus a sua natureza pecaminosa. Reconheça que você carece da misericórdia de Deus. Se humilhe na presença do Senhor. Faça isso. E Deus vai curar as mazelas do seu coração. Mas você precisa reconhecer. Às vezes é necessário nós reconhecermos que somos preguiçosos espiritualmente. Não lemos a Bíblia, a palavra de Deus por causa da preguiça. Não oramos por causa da nossa rebeldia. Reconheça isso diante do Senhor. Não fazemos a obra do Senhor, não é porque temos medo ou porque não somos capazes, mas não fazemos a obra do Senhor porque nós queremos evitar problemas, queremos evitar uma série de coisas, não queremos enchimento de saco. Vá a Deus, fale com Deus e Ele vai curar as suas mazelas. Amém, queridos? A sexta questão, também importante, que a oração nos traz, é uma maneira de ajudar os outros e ver os milagres acontecendo. Quantos de nós, queremos ver os milagres de Deus acontecendo na sua casa? Mas, ou na nossa vida, no nosso lar. Mas, quantos de nós têm uma vida de oração para que esses milagres acontecessem? Vamos ler Tiago 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Irmão Cláudio, como que é isso? Como que eu devo confessar as culpas, as minhas culpas uns aos outros? Tem um trecho na palavra de Deus que fala assim, que aquele que está doente, ele vai lá aos presbíteros, confessa o seu pecado e a oração da fé vai curar o doente, Isso é uma coisa que quase nenhum cristão faz. São muitos poucos que fazem isso. Quando erram, vai lá e conversa com alguém sobre isso. Pede conselho. Fala, irmão, puxa, eu dei umas mancadas aí, pisei na bola. O que o irmão aconselha a fazer? Ora comigo aqui, vem orar, vamos orar junto. São poucos crentes que fazem isso, Mas aqui Tiago está falando, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Então, para você sarar, às vezes é necessário você colocar para fora aquilo que está dentro de você. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração do servo de Deus, ela pode muitas coisas. Pode trazer os milagres de Deus para a tua vida. Pode curar a tua vida. Quando a gente está doente e a gente visita um médico, qual a primeira coisa que o médico fala para você? Me diga o que você está sentindo. Me diga o que você comeu. Me diga onde está a sua dor. Não é isso? E espiritualmente, como deve ser também? Eu preciso pôr para fora as mazelas que está me atrapalhando de fazer a obra de Deus, de ter uma vida plena diante do Senhor, que está tirando a minha alegria. Eu preciso dizer. E às vezes eu preciso procurar um irmão de confiança ou um líder da igreja e falar, irmão, eu estou passando por isso e isso, por conta disso e daquilo outro. Olha, eu agi daquela maneira e o resultado disso não foi agradável, foi terrível e olha, isso está me consumindo. Então vem cá, irmão, vamos orar. Amém? E orem. Você receberá os conselhos de Deus ali para que você também seja curado nessa área. Olha, irmão, então nós vemos que isso aqui não é algo bom para a tua vida espiritual, Então a gente vai continuar fazendo dessa maneira? Não vamos, Vamos agir de uma outra forma agora e você vai aprender, você vai crescer, você vai sarar daquela mazela. Você vai sarar daquilo
que a tua alma está doente. E olha, irmãos, todos nós temos algumas doenças na alma que precisam ser curadas. E às vezes falar disto pode trazer a cura, junto com a oração. Bem, queridos? Qualquer dia nós vamos nos aprofundar neste assunto, de compartilharmos as nossas questões. Também é importante. É claro que não é com qualquer um que eu vou compartilhar as minhas necessidades, minhas questões, né? Muitos têm experiências negativas com isso, né? Vai, conta para alguém que não tem maturidade, se alguém conta para outro, que conta para o outro, aí está todo mundo depois sabendo os seus problemas na igreja. Não, isso é errado. Então, eu preciso ter alguém maduro para sempre estar em oração comigo, para estar me exortando se preciso, aconselhando. O ideal é que você se aconselhe com o seu pastor, né? Tenha um momento de aconselhamento. Isso todo crente deve ter. Bem, queridos? Mais uma hora nós vamos conversar mais a fundo sobre isso. E veja, a oração, ela também traz um benefício, a alegria. Quando ela é respondida, a oração traz muito benefício para o crente, porque ela aumenta a nossa fé, não é? Quando nós temos as nossas orações respondidas. E sabe, irmãos, nenhuma oração que você faz fica sem resposta. Pode passar dias, meses, anos, décadas, mas as suas orações, elas são respondidas. Talvez você parta para o Senhor depois de muitos anos e você não veja o resultado da tua oração. E você pode até partir, mas um dia aquela oração que você fez, ela vai ser respondida de uma maneira ou de outra. Talvez não para você, que já se foi, mas para aqueles que ficaram, vão ver a sua oração ser respondida. Então, cabe ao Senhor responder, mas Ele responde todas as orações, nenhuma fica sem resposta. Bem? Então, mas quando nós temos o privilégio de ver a nossa oração sendo respondida, isso aumenta a nossa fé e traz alegria, né? Veja ali, Moisés, capítulo 15 de Êxodo. Então Moisés e todo o povo de Israel cantaram este cântico ao Senhor. Canta ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançando ao mar os carros e os seus cavaleiros. O Senhor é a minha força, o motivo do meu cântico. Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, por isso o louvarei. É o Deus de meu Pai, por isso lhe darei glória. O Senhor é um poderoso combatente, sim, o Senhor é o seu nome. Veja, queridos, quando nós temos nossas orações respondidas, pois de termos falado com o Senhor, chorado nossas mazelas, ter pedido aquilo que parecia impossível aos nossos olhos, e Ele responde, nos perdoa, nos traz a paz, nos traz o vigor, nosso coração se enche de riso, nós andamos como que flutuando sobre as nuvens, não é? É o caso aqui de Moisés, que diz que o Senhor é o seu cântico, que o Senhor é a sua salvação, porque ele viu os feitos do Senhor quando abriu o mar e o povo de Deus passou. E outros do passado, né? Ana, quando vê as suas orações respondidas, vejamos que a alegria toma conta dos corações daqueles que são abençoados por Deus. E com você não será diferente. Ao orar, falar com Deus, ao clamar ao Senhor, e Ele responder às suas necessidades, atender às suas necessidades, seu coração se encherá de alegria, por saber que tem um Deus que toma conta da sua vida, que cuida de você, que cuida dos seus familiares. Então, a oração, ela nos traz muitos benefícios. A oração ao Senhor alegra o nosso coração.
E outra, né, meus queridos? Ao sentirmos Deus perto, todos os nossos medos, todas as nossas tristezas, elas se vão, como diz o corinho. Elas passam quando sabemos que o Senhor está presente e quando nós ouvimos a sua voz. Mas para que isso aconteça, é importante que nós busquemos, através da oração, aquilo que o Senhor tem de melhor para nos dar. Amém, amados? Então, nesse momento, nós vamos orar para que o Senhor fale melhor em nossos corações e fixe isso em cada um de nós. Ore aí você também no teu lar, na tua casa. Senhor nosso Deus, Pai querido, em primeiro lugar, queremos te agradecer pelo teu amor e a tua misericórdia que não tem fim. Pai, é ela que cuida de nós. É a tua graça e misericórdia que nos mantém em pé. Senhor, queremos também pedir perdão, Senhor, por não termos uma vida de oração como deveria. Senhor, às vezes só fazemos aquela oração no final do dia. Senhor, obrigado pelo dia e abençoa o dia de amanhã e dá-nos uma boa noite de paz e de sono. E fazemos essa oração apenas, Senhor. Depois de um dia corrido, depois de tomarmos as decisões sem consultá-lo, Senhor. E depois ficamos nos lamentando, Senhor, do resultado das nossas escolhas. Perdoa-nos por isso, Pai. Ajuda-nos a colocar o Senhor à frente de todas as coisas. Pai, ajuda-nos a ter sempre um momento de oração de qualidade na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a estar em comunhão com o Senhor o tempo todo. Senhor, desenvolve isso em nós. Nos mostra a necessidade, Senhor, de falarmos contigo o tempo todo. Pai, ajuda-nos a ter uma vida de oração decente, Pai, que o Senhor merece. Afinal, o Senhor é o nosso dono, é o Senhor quem nos conduz, Senhor. Então é o Senhor que tem as palavras de vida, é o Senhor que tem as melhores decisões a serem tomadas, está nas tuas mãos, Senhor. Então ajuda-nos a fazer aquilo que lhe agrada através da oração. Pai, oramos também pelo teu povo. Traz a tua misericórdia mais perto deles, Senhor. Pai, guarda-os em todos os seus caminhos, guarda os seus familiares, cobre a todos com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Agora o teu amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do teu Santo Espírito, seja com a tua amada igreja, hoje e para sempre, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu querido, minha querida, e tenha uma semana de bênção e de vitória na presença do Senhor, em oração.